Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal. Na aula de hoje eu vou trazer para vocês essa linda manta. Vou deixar passando imagens aí para vocês que ela está bem grande, tá? Você pode usar na cama, no sofá, aonde você desejar. Sigo com vocês carreira a carreira. Super fácil você acrescentar, fazer maior ou menor, que segue com todas as dicas aí para vocês, tá bom? O tassel aqui, olha, essas franjas já tem videoaula aqui no canal. Eu vou deixar a videoaula aqui para vocês acompanhar no final desse vídeo e também logo abaixo na descrição do vídeo. Já vou pedir para você que chegou aqui agora, caiu de paraquedas nessa videoaula, para se inscrever aí no canal, que toda semana tem uma aula novinha aqui para vocês. Na minha manta, eu usei barbante, mas você pode usar também o Barroco Max Color, se você preferir. Esse barbante é o fio 6, é o fio Apollo. Essa cor aqui é a 5276. Esse novelo contém 600 gramas. Nós vamos precisar de 1,4 kg para tecer toda a nossa manta, toda a base e os tasséis. Então, você reserve 3 cones desse aqui de 600, que ainda vai sobrar muito fio aí para você. Usei agulha de crochê 3,5 mm, uma tesoura para os arremates e cola pano da Círculo para os arremates finais. E lembrando sempre vocês que todos esses materiais vocês encontram com segurança e facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. O link do site consta logo abaixo, na descrição do vídeo. Ah, e você pode fazer a cor de sua preferência também, tá? Bora lá para mais uma aulinha aqui comigo? Bom, pessoal, vou iniciar aqui meu trabalho, dando aqui a minha laçadinha inicial. Sempre deixo uma pequena sobrinha assim de fio, giro a agulha, crio essa laçadinha, olha. Pego o fio e passo por dentro, tá? E dou um nozinho. A partir de agora, eu começo a contagem das minhas correntinhas. Para fazer essa manta, eu iniciei com um total de 104 correntinhas. E eu já vou explicar para vocês como que você faz essa peça maior ou menor, se você desejar, tá? Por enquanto, olha, 104 correntinhas a partir de agora. 1, 2, faça elas bem folgadinha, tá? Não muito apertadinha e nem muito soltinha também. Vou concluir aqui as minhas 104 correntes. Já retorno com vocês. Aqui já estou com 101, 102, 103 e 104 correntinhas. Caso você não consiga fazer essas correntinhas moderadamente, nem muito apertadinha, nem muito soltinha, use uma agulha de numeração maior, tá? Uma de 4 milímetros, faz as correntinhas e depois retoma com a agulha de 3,5 para executar o trabalho, tá joia? Bom, feito isso, se você quiser a sua peça maior, você vai sempre acrescentar de 22 correntinhas. A cada 22 correntinhas acrescentadas a partir de agora, você vai ter um desenho a mais aí na sua peça. Opa! Que serão esses desenhos aqui, ó, de folhagem, tá? Acrescentou 22 correntinhas aqui agora, você vai ter um a mais. Na minha peça, eu tenho 1, 2, 3 desenhos. Ah, eu quero um desenho a mais, eu quero a minha peça maior, vou usar na cama, minha cama é aquelas bem grande. Acrescenta 22 correntinhas, aí você terá 4 desenhos desse aqui. Acrescentando mais 22 correntinhas, você terá 5 desenhos desse aqui, tá? Então, a cada 22 correntinhas, um desenho a mais aqui dessas folhagens. É só acrescentar, tá, gente? Não muda nada, segue o passo a passo normalmente. Eu vou executar minhas folhas e vocês vão perceber que já que você acrescentou 22 correntinhas, você vai trabalhar um desenho a mais, tá joia? Se quiser diminuir também, é só tirar 22 correntinhas. Feito isso, acrescentou ou diminuiu, segue o passo a passo normalmente. Vamos laçar o fio, nós vamos pular 4 correntinhas já trabalhadas, não conte a laçada da agulha, conta 1, 2, 3, 4, já trabalhada. E vai lá na 5ª correntinha, pega só na alcinha de cima e faz um ponto alto. Ou seja, aqui eu já tenho 2 pontos, porque as 4 correntinhas que eu deixei para trás já é a base do nosso primeiro ponto alto. E aqui eu fiz o segundo. Na próxima correntinha, o meu terceiro ponto, sempre pegando na alcinha de cima, ó, facilita quando você trabalha ela bem folgadinha. Meu terceiro ponto. Na próxima correntinha, o meu 4º ponto. Aqui é a base do nosso trabalho. Toda a nossa peça, ela vai seguir todo o nosso trabalho com esses 4 pontos aqui na lateral, olha. Desse lado e do outro lado também, tá? Então, esses 4 pontos aqui, olha, foi o que eu acabei de fazer aqui agora, juntinho com vocês, tá? Esses 4 pontinhos da lateral. O intervalo agora de 2 correntes, eu vou pular 2 correntinhas da base, 1, 2. E na próxima argolinha, só na alcinha de cima, eu vou trabalhar um leque, que é um ponto alto, mais um ponto alto, o segundo,
Tudo na mesma argolinha, tá? 2 correntinhas de intervalo e mais 2 pontos altos ainda na mesma argolinha. 1 e 2. Então, aqui eu trabalhei um leque. Certo? Faço 3 correntinhas agora de intervalo. Vou pular 3 correntinhas da base. Vou lá, aqui tá meu leque. Eu venho do lado. Aqui eu tenho uma correntinha, tá? Ela fica bem espremidinha. 1, 2, 3. Na próxima, um ponto alto. Eu começo agora a fazer um bloco de 5 pontos altos. Na próxima correntinha, o segundo, um ponto em cada argolinha. Na próxima, o terceiro. Na próxima, o quarto. E na próxima, o quinto. Fiz aqui um bloco de 5 pontos. Um ponto alto em cada argolinha. Estamos assim. Faço 2 correntinhas de intervalo e pulo 2 correntinhas de base. 1, 2. Na próxima, um ponto alto. Agora, eu vou formar um bloco de 3 pontos. Aqui eu já fiz um ponto. Na próxima correntinha, o segundo. E na próxima, o terceiro. Um bloco de 3 pontos. 2 correntinhas de intervalo e pulo 2 correntinhas da base. 1, 2. Na próxima, um ponto alto, mais um bloco de 3 pontos aqui agora. Na próxima, o segundo. E na próxima, o terceiro. Fizemos aqui mais um bloco de 3 pontos altos. Por enquanto, estamos assim. Faço 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas da base, 1, 2, e repito o bloco de 5 pontos. Um sobre cada argolinha. 1, 2, 3, 4 e 5. É sempre bom você ir olhando o desenho, tá? Então, eu fiz a base de 4 pontos, o meu leque, 5 pontos altos, 2 blocos de 3 pontos e um bloco de 5 pontos. Já fez todo esse desenho, agora começa tudo novamente. Vamos repetir lá do leque. Então, eu faço 3 correntes de intervalo e pulo 3 correntes de base. 1, 2, 3. E repito meu leque na próxima. Tudo na mesma argolinha. 2 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 2 pontos na mesma argolinha. Criando o meu leque. E vou repetir tudo novamente. Depois do leque, 3 correntes, 2 e 3, e pulo 3 correntes de base. 1, 2, 3. E faço agora, só olhar lá, ó, o meu bloco de 5 pontos. Um sobre cada argolinha. 1, 2. E aqui meu quinto ponto. Aí, é só ir olhando lá onde já foi trabalhado. Depois do bloco de 5 pontos, os 2 bloquinhos de 3 pontos, tá? 2 correntes de intervalo, pulo 2 correntes de base, 1, 2. E a partir do terceiro, da terceira argolinha, eu inicio um bloco de 3 pontos, sendo um ponto sobre cada argola. Aqui o terceiro. Entre um bloco e outro, 2 correntes, pulo 2 correntinhas de base e mais um bloco de 3 pontos. 1, 2 e 3. Já estou repetindo o meu desenho aqui pela segunda vez, e vocês viram que são 3 desenhos, tá? Então, olha, bloco de 5 pontos, depois do leque, 2 blocos de 3 pontos. E agora, novamente, o bloco de 5 pontos. Então, 2 correntes, pulo 2 pontos, 1, 2, 2 correntinhas, e o meu bloco de 5 pontos. E aqui meu quinto ponto. Um ponto alto sobre cada argolinha. Estamos assim. Ok? Lá do início, a nossa base de 4 pontos, leque, bloco de 5 pontos, 2 blocos de 3 pontos e bloco de 5 pontos. Iniciando mais um desenho, leque, bloco de 5 pontos, 2 blocos de 3 pontos e o bloco de 5 pontos. Certo? E agora, nós vamos repetir o desenho mais uma vez. Depois do bloco de 5 pontos, 1, 2, 3 correntes. E pulo 3 pontos de base, 3 correntes. 1, 2, 3. E no próximo, na próxima argola, o meu leque. Tudo na mesma argolinha. 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. 1 e 2.
E vamos repetindo o nosso desenho, tá? 3 correntes, pulo 3 correntes de base. Reparem bem que o leque, ele fica bem encolhidinho nessa uma correntinha. E a segunda, ela fica bem espremidinha aqui, tá, gente? Cuidado para não errar na contagem. Então, eu vou pular 3. 1, 2, 3. Na próxima, eu inicio meu bloco de 5 pontos. 1. E aqui o quinto. Depois do bloco de 5 pontos, 2 correntes, pulo 2 correntes de base, 1, 2, e o bloco de 3 pontos altos. Feito aqui o bloco de 3 pontos altos, meu primeiro bloco, 2 correntes, pulo 2 correntinhas de base e mais um bloco de 3 pontos. Feito aqui meu segundo bloco de 3 pontos, 2 correntes, pulo 2 correntes de base e meu bloco de 5 pontos. Feito aqui meu quinto ponto, faço 3 correntes, 2 e 3, pulo 3 correntes de base, 1, 2, 3, e na próxima, o meu leque. 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos, tudo na mesma argolinha. Feito aqui o meu leque, tudo na mesma alcinha, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, eu faço 2 correntes, pulo 2 correntes de base, 1, 2, e me restaram, olha, 1, 2, 3, 4 argolinhas, que é os 4 pontos da minha lateral. Trabalho um ponto alto sobre cada argolinha. Aqui o segundo, o terceiro e o quarto na minha última argolinha. E assim eu formei aqui meus 3 desenhos. Ai, mas eu tenho mais correntinha. Se você tem mais correntinha, você não vai fazer esses 4 pontos da lateral, você vai repetir o desenho. A sequência é só olhar aqui atrás, tá? Depois do leque, o que é que a gente faz? Ó, leque, depois a gente faz o bloco de 5 pontos, 2 blocos de 3 pontos e o bloco de 5. Leque, repete tudo novamente. Só no finalzinho do seu cordão você vai fazer aqui a nossa base de 4 pontos. Bom, nossa próxima carreira, a segunda carreira, sempre você vai subir, olha, 2 correntinhas, que faz a vez de um ponto, vai pegar o seu trabalho dessa forma, olha, e simplesmente virar. Estamos assim, 2 correntes, só pega e vira. Virou, vai sobrepor sempre os outros pontos que nós temos aqui da nossa lateral, que são mais 3 pontos. 1, 2 e 3. Ficando no total de 4 pontos, sempre do começo até o final do nosso trabalho, nas duas laterais, tá? Aqui e na outra. 4 pontos. Feito isso, para entrar no nosso leque, sempre 2 correntes aqui no início. E trabalha sempre leque dentro de leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos. Sempre leque dentro de leque, nas duas laterais, tá? Feito o leque dentro de leque, para chegar aqui agora nas nossas folhas, nós vamos fazer um intervalo de 3 correntes. 1, 2 e 3. Cheguei na minha folha, onde eu tenho um total de 5 pontos. Eu vou pular o primeiro e vou trabalhar 3 pontos seguintes. 1, 2 e 3. Vou deixar o último sem trabalhar também, assim como eu pulei o primeiro. Então, estamos assim, com 3 pontos. Faço 2 correntes de intervalo, venho no meu próximo bloco de 3 pontos, agora esse bloco eu vou aumentar. Então, no primeiro ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, no mesmo ponto, 1 e 2. No próximo, ponto sobre ponto, e sobre o último ponto do bloco, 2 pontos altos sobre ele. Nós vamos ter aqui um total de 5 pontos agora. 1 e 2, no mesmo ponto. Então, nesse bloco, eu trabalhei 2 juntos sobre o primeiro, 1 no próximo e 2 juntos sobre o último. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Faço uma corrente de intervalo. No intervalo entre um bloco e outro, eu faço um ponto alto. Novamente, uma corrente de intervalo. Próximo bloco, eu repito, 2 no primeiro, 1 no próximo e 2 sobre o último. Ficando com um total de 5 pontos. 2 sobre o mesmo ponto, 1 no próximo e 2 juntos no próximo.
ficando com 5 pontos. Estamos assim. 2 correntes de intervalo, venho no meu bloco de 5 pontos aqui na frente, eu pulo o primeiro e trabalho os 3 seguintes. 1, 2 e 3. Deixo o último também sem trabalhar. Dessa forma. Feito isso, 3 correntes, 1, 2 e 3, e leque dentro de leque. Sempre 2 pontos, sempre vamos trabalhar leque dentro de leque. 2 correntes e mais 2 pontos. Novamente, 3 correntes de intervalo, e agora eu vou repetir tudo novamente. Eu vou repetir mais uma vez aqui juntinho com vocês. Tenho aqui meu bloco de 5 pontos à frente, eu vou pular o primeiro e trabalhar os 3 seguintes. 1, 2 e 3. Deixei o último também sem trabalhar, tá? Assim como eu pulei o primeiro. 2 correntes. Próximo bloco de 3 pontos, esse aqui eu vou aumentar, trabalhando 2 no primeiro, no mesmo ponto. 1 no seguinte. E 2 juntos sobre o último, ficando com 5 pontos. Faço uma corrente, no intervalo dos blocos eu trabalho um ponto alto, uma corrente e repito 5 pontos no próximo bloco, sendo 2 no primeiro, 1 no próximo e 2 no último. Já repeti pela segunda vez com vocês. Tem um bloquinho de 5 pontos à frente, eu vou fazer 2 correntes e nele eu pulo o primeiro e trabalho os 3 seguintes. 1, 2 e 3, deixando o último. Já cheguei novamente aqui onde eu tenho o leque, é 3 correntes e leque dentro de leque. Feito aqui o leque dentro de leque, 3 correntes e repito tudo novamente. Já cheguei aqui no bloquinho de 5 pontos, onde eu vou diminuir ele para 3 pontos. Pular o primeiro, trabalhar ponto sobre ponto, deixar o último. Tenho meus 2 blocos de 3 pontos, é só olhar aqui atrás, olha. Nos 2 blocos de 3 pontos, eles vão se transformar em 2 blocos de 5 pontos, tá? 2 no primeiro, 1 no próximo, 2 no último. Uma corrente, um ponto alto no intervalo. Uma corrente, repete no próximo. Bloco de 5 pontos vai se tornar um bloco de 3 pontos, 3 correntes, leque dentro de leque. Aqui no finalzinho eu volto com vocês, tá? É só olhar no desenho anterior e repetir no próximo. Bom, pessoal, que eu já repeti, olha, depois do leque, 3 correntes, bloco de 3 pontos altos. 2 correntes, bloco de 5 pontos, sendo 2 no primeiro, 1 no próximo e 2 sobre o último. Uma corrente de intervalo, um ponto alto entre os blocos. Uma corrente e o bloco de 5 pontos, sendo 2 no primeiro, 1 no próximo e 2 no último. 2 correntes e aqui o bloco de 3 pontos, tá? 3 correntes, leque dentro de leque. Já estou finalizando aqui a minha carreirinha e juntinho com vocês. 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Feito aqui leque dentro de leque, 2 correntes e a nossa base, sempre 4 pontos. Olha, ponto sobre ponto. 1, 2, 3. E o meu quarto ponto, sempre aqui no pezinho da nossa segunda correntinha, tá? Aqui no caso é lá do início, aquelas correntinhas que a gente deixou para trás. Meu quarto ponto. E o nosso trabalho vai seguindo retinho nas 2 laterais, sempre. Tá joia? Próxima carreira, sempre o mesmo procedimento, subir nas 2 correntes, virando o trabalho dessa forma aqui, olha, só virar. Virou, sobrepõe os outros 3 pontos. 1, 2 e 3. Ficando com os 4 pontos da nossa lateral. Para entrar no nosso leque aqui no início, 2 correntes, e lá no final também, e leque dentro de leque, sempre. 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos.
Feito aqui o nosso leque, 3 correntes de intervalo. Aqui onde nós tínhamos o bloquinho de 3 pontos, agora nós vamos pular o primeiro e vir no próximo um ponto alto e deixar o último. Ficou apenas um ponto alto aqui agora. 2 correntes, nosso bloco que era 5 pontos, vai ficar um bloco de 7 pontos. Trabalhando 2 no primeiro, no mesmo ponto, 1 e 2. Ponto sobre ponto nos demais, então aqui no próximo, um ponto alto, já é meu terceiro ponto, no próximo, um ponto alto, já é o quarto, e no próximo, um ponto alto, já é o quinto. E sobre o último ponto, trabalhamos 2, ficando com 7 pontos, o sexto e o sétimo, dessa forma. Feito isso, uma corrente. Nesse um pontinho alto da carreira anterior, nós vamos trabalhar 3 pontos altos sobre ele. 1, 2 e 3. Já abrindo aqui a nossa próxima folha, tá? Vocês vão reparar no decorrer do trabalho. 3 pontos, uma corrente. Próximo bloco de 5 pontos, vamos repetir 7 pontos, sendo 2 no primeiro, 1 e 2. Ponto sobre ponto nos demais, então aqui no próximo o terceiro, no próximo o quarto, no próximo o quinto e sobre o último 2 juntos, o sexto e o sétimo, 1 e 2. E estamos dessa forma aqui. Faço 2 correntes, no bloquinho de 3 pontos, um ponto alto apenas no do meio, pulo o primeiro e deixo o último, no do meio um ponto. Vou entrar no leque, 3 correntes e leque dentro de leque. Feito aqui leque dentro de leque, eu vou sair do leque, 3 correntes. Tem à frente o bloco de 3 pontos, eu pulo o primeiro e deixo o último, e no do meio um ponto alto. Agora, é só olhar o que foi feito no desenho e repetir lá na frente. 2 correntes. Meu bloquinho, que era 5 pontos, vai se tornar um bloco de 7, sendo 2 no primeiro, no mesmo ponto, 1 e 2. Ponto sobre ponto nos demais. Sobre o meu último ponto, 2 pontos altos, 1 e 2, ficando com um bloco de 7 pontos. Certo? Uma corrente, no meu pontinho alto da carreira anterior, eu trabalho 3 pontos altos sobre ele. 1, 2 e 3. Uma corrente de intervalo, mais um bloco de 5 pontos, repete os 7 pontos, sendo 2 no primeiro, ponto sobre ponto nos demais e 2 sobre o último. E 2 pontos altos sobre o meu último ponto aqui, o sexto e o sétimo. 2 correntes, no bloquinho de 3 pontos, lá no pontinho do meio, ó, pulando o primeiro e deixando o último. Chegou no leque, para entrar no leque, 3 correntes. Leque dentro de leque, para sair do leque, 3 correntes e repete tudo novamente, tá? São 3 desenhos. Eu fiz 1 e 2 com vocês. E agora o terceiro, é só vocês olhar aqui e repetir lá, tá? Eu volto finalizando com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já fiz a minha repetição do desenho, olha só. A mesma repetição que fizemos nos 2 desenhos que eu fiz juntinho com vocês. Independente aí de quantos desenhos vocês vão fazer na sua manta, tá? Fiz aqui o leque, 2 correntes e os meus 4 pontos da lateral, sempre ponto sobre ponto. O quarto ponto, olha, sempre aqui no pezinho daquela segunda correntinha que a gente sobe lá no início. 4 pontos. Vamos iniciar a próxima carreira e agora é só repetição, eu vou explicar para vocês. Vamos subir 2 correntes, virar o trabalho sempre daquela forma que eu expliquei. E agora, quem tiver um marcador, pode colocar esse marcador lá na primeira carreira. Quem não tiver o marcador, pode colocar um grampo ou um fiozinho de outra cor. A gente vai repetir agora tudo que foi feito lá na primeira carreira. Então, é os 4 pontos na lateral, já tenho o primeiro, que é as 2 correntes, e sobreponho os 3 seguintes. Feito aqui os 4 pontos, então, da nossa lateral, 2 correntes, é só olhar lá na primeira carreira, olha, leque dentro de leque, tá?
Feito aqui o leque dentro de leque, o que vem depois do leque? 5 pontos que eu tenho à frente, 3 correntes, então eu faço as 3 correntes, pulo todo esse pontinho alto que eu tenho e faço 5 pontos. Como vamos fazer esses 5 pontos? Aqui eu tenho um bloco de 7 pontos, eu vou pular o primeiro, a partir do segundo, dar início a ponto sobre ponto. 1, 2, 3, aqui o quarto. E o quinto. O último eu também deixo sem trabalhar. Pulei o primeiro e deixei o último. 5 pontos, já repeti aqui, 5 pontos. O que vem depois? Os 2 bloquinhos de 3 pontos. Então, 2 correntes, quem preferir pode fazer uma. Eu tenho esse bloco de 3 pontos. No primeiro, eu vou trabalhar um bloco de 3 pontos. Tudo sobre o mesmo ponto. 1, 2 e 3. Entre um bloco e outro, 2 correntes. Venho no último ponto do bloco, eu pulo o do meio e venho sobre o último e faço o meu segundo bloco de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Tudo sobre o mesmo ponto. Estamos assim. E o que vem depois? O bloco de 5 pontos. Então, 2 correntes, quem preferir faça uma. Venho no bloco de 7 pontos, eu pulo o primeiro e trabalho os 5 seguintes. Ponto sobre ponto. E deixo o último. Aqui o segundo. E aqui meu quinto ponto. Deixei o último e pulei o primeiro, certo? Depois 3 correntes, 1, 2 e 3. Pulo todo esse um pontinho alto e vou direto no meu leque. E trabalho o leque dentro de leque. Feito aqui leque dentro de leque, 3 correntes. Ao entrar no leque é 3, ao sair é 3. Só que no início, ó, ao entrar no leque é 2 correntes, tá? E aqui no finalzinho também, ao sair do leque, são 2. Depois é só 3, tá? Então, eu fiz 3 correntes aqui, e agora é só eu olhar aqui no desenho anterior e repetir tudo novamente. Depois das 3 correntes, eu pulo todo esse pontinho alto e faço o bloquinho de 5 pontos, pulando o primeiro e deixando o último. Venho a partir do segundo, que o bloco era de 7 pontos, trabalho ponto sobre ponto e deixo o último, ficando com um bloco de 5 pontos. E aqui meu quinto ponto. Feito isso, 2 correntes, venho no meu bloquinho de 3 pontos, eu vou dividir ele em 2 blocos de 3 pontos. No primeiro ponto, eu trabalho 3 pontos altos. Feito o bloco de 3 pontos, 2 correntes, entre um bloco e outro, pulo o primeiro e venho sobre o último ponto do bloco da carreira anterior e faço o segundo bloco de 3 pontos, tudo no mesmo ponto de base. Aqui o terceiro. Feito, então, meus 2 blocos de 3 pontos, 2 correntes, venho no bloco de 7 pontos, pulo o primeiro e deixo o último, olha, a partir do segundo, ponto sobre ponto. Feito aqui meu quinto ponto alto do bloco, 3 correntes, pulo todo esse pontinho alto e venho no leque e trabalho o leque dentro de leque. Feito o leque dentro de leque, 3 correntes e repito o desenho novamente, tá? Eu estou repetindo por 3 vezes, mas sempre 2 vezes juntinho com vocês. A terceira eu deixo vocês fazendo e venho finalizando junto, tá? É só olhar aqui, olha, no que já foi feito e repetir no seguinte. Bom, aqui estou finalizando juntinho com vocês minha carreira, leque, aqui no caso são 2 correntes e finalizo com os 4 pontos da lateral. O meu quarto ponto sempre no pezinho da nossa segunda corrente. Vamos iniciar a próxima carreira, você vai subir o marcador. Estávamos acompanhando da primeira carreira, você vai subir para a segunda carreira, tá? Sobe aqui as 2 correntes iniciais, que é a altura do primeiro ponto, vira o trabalho. Mantém sempre esses 4 pontos da lateral. As 2 correntes já conta como o primeiro que está sobre o primeiro ponto, sempre. É só completar, olha, os 3 seguintes. 1, 2 e 3, ficando com os 4 pontos. Aqui no início, para entrar no leque, 2 correntes e leque dentro de leque.
Bom, eu já subi aqui o meu marcador para a segunda carreira e vou repetir tudo que foi feito na minha segunda carreira. Já fiz os 4 pontos da lateral e já fiz leque dentro de leque. Agora são as 3 correntes, 1, 2 e 3. E vou ver o que eu fiz lá na segunda carreira, um bloco de 3 pontos altos. Então, aqui onde era 5 na carreira anterior, sempre pulando o primeiro e deixando o último, a partir do segundo eu dou início. Olha, ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Pulei o primeiro e deixei o último. Aí, eu vou me guiando pela segunda carreira. Depois, eu fiz um bloco de 5 pontos. Então, eu faço 2 correntes, venho na onde eu tenho um bloquinho de 3 pontos, vai ser 5 pontos agora, porque eu vou trabalhar 2 no primeiro, ponto sobre ponto e 2 sobre o último. 1 e 2 aqui no primeiro, ponto sobre ponto no seguinte e 2 sobre o último. Ficando com bloco de 5 pontos. Vou me guiar lá, depois do bloco de 5 pontos, eu fiz um bloquinho de 1 ponto, eu fiz um ponto, na verdade. Então, eu faço uma corrente, no intervalo dos blocos, um ponto. Uma corrente e depois o bloco de 5 pontos. Então, eu venho no bloco de 3 pontos, 2 no primeiro, ponto sobre ponto e 2 sobre o último. Feito aqui meu bloco de 5 pontos, vou olhar lá para me orientar. Depois, eu tenho um bloco de 3 pontos, então, 2 correntes. E aonde era um bloco de 5 pontos, olha, eu vou pular o primeiro, trabalhar ponto sobre ponto e deixar o último. A partir do segundo aqui, ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Deixei o último e pulei o primeiro. E depois, o que eu tenho? O leque. Então, para entrar no leque, 3 correntes. E venho e trabalho leque dentro de leque. E depois do leque, é repetição. É só olhar o que já foi trabalhado ali atrás no desenho e repetir no desenho à frente, tá? Leque dentro de leque, sempre 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Para sair do leque, 3 correntes. Feito as 3 correntes, é só olhar aqui atrás o que foi feito depois do leque. As 3 correntes, bloco de 3 pontos altos. Então, eu faço agora 3 correntes e um bloco de 3 pontos altos aqui. Onde era 5, vai ficar 3. Pulando o primeiro, trabalhando 1, 2, 3, deixando o último. Depois do bloco de 3 pontos, 2 correntes e o bloco de 5 pontos. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, bloco de 5 pontos, tá? Esses 2 bloquinhos, eles vão se transformar em 2 blocos de 5 pontos. E no meio deles, um ponto alto. Olha aqui e repete lá, tá? Então, eu vou repetir até o final e já retorno com vocês. Bom, pessoal, já finalizei a minha carreira, seguindo a mesma repetição do desenho que eu passei para vocês. Aqui no final, leque, 2 correntes e os 4 pontos, tá? Vamos iniciar a próxima? 2 correntes sempre, tá? Vira o trabalho. E aqui eu vou pedir para vocês, está na segunda carreira? Tira o marcador, sobe ela para a próxima carreira. Você só vai subindo o marcador agora, não precisa se preocupar com mais nada. Simplesmente tira o marcador de uma carreira e passa para a próxima. E vai olhando o que está na carreira marcada. Aqui, no caso, é os 4 pontos, leque dentro de leque. Então, a gente vai fazer aqui os nossos 4 pontos. O primeiro eu já tenho, sobreponho os 3 restantes. Concluído aqui meus 4 pontos, 2 correntes, leque dentro de leque. Feito aqui meu leque dentro de leque, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, olha, sempre leque dentro de leque, tá? E a lateral vai seguindo bem retinha aqui. Vou olhar lá o que foi feito na minha terceira carreira que está marcada. Depois do leque, as 3 correntes e um pontinho alto. Então, vamos lá. 3 correntes e um pontinho alto. Onde eu vou fazer esse um ponto alto agora? Aqui no meio desses 3 pontos. Pulando o primeiro e deixando o último. No meio dele, um ponto alto. Depois disso, 2 correntes e 7 pontos altos. Então, 2 correntes, aonde eu vou fazer os 7 pontos? Aqui no bloco de 5. 2 no primeiro, ponto sobre ponto e 2 sobre o último. Ficando com 7 pontos. 1, 2 no mesmo ponto. Ponto sobre ponto nos demais. E 2 pontos altos sobre o último. O sexto e o sétimo.
Feito meu bloco de 7 pontos, vou olhar lá o que foi feito depois, um bloquinho de 3 pontos altos na sequência. Então, uma corrente, aqui onde eu tenho esse um pontinho alto da carreira anterior, eu faço 3 pontos altos sobre ele. 1, 2 e 3. Feito meu bloco de 3 pontos, uma corrente, repito o bloco de 7 pontos, que é o que vem na sequência aqui, olha, bloco de 7 pontos, a minha terceira carreira que está com a minha marcação aqui, tá? 7 pontos é 2 sobre o primeiro, ponto sobre ponto e 2 sobre o último. Feito aqui meu bloco de 7 pontos, então, 2 correntes, agora eu tenho à frente um bloquinho de 1 ponto, na verdade, né? Olha, 7 pontos, o bloquinho de 3 pontos, 7 pontos e 1 ponto alto. Feitas 2 correntes, eu venho no bloco de 3, no do meio, 1 ponto alto. 3 correntes e leque dentro de leque, olha, já cheguei no leque. E depois do leque, é repetição. Tudo que foi feito aqui, repete lá. O que foi feito depois do leque, toda essa parte da folha, depois do leque, 3 correntes e repete nos demais, tá? Vou adiantar mais essa carreira e já retorno com vocês. Aqui já estou finalizando a minha carreira também, meu último ponto da lateral, bem no pezinho da segunda corrente. E a nossa peça está dessa forma aqui. E olha só como que vai criando o nosso desenho, tá? As nossas folhas. Termina uma, gente, olha, uma de cada lado, já dá início à próxima. Aqui, no caso, a gente, nesse meio aqui, onde tinha 1 ponto e 3 pontos altos na próxima, já deu início à próxima folha. Vai finalizando uma e dando início à outra. É só repetição a partir de agora. A partir de agora, vocês só vão subir no marcador, tá? Não precisa mais nada. Iniciou 2 correntes, virou o trabalho, sobe o marcador. Tira da carreira que estava acompanhando e passa a acompanhar a próxima. Vai só subindo, tá? Não precisa voltar lá na primeira, vai só subindo o marcador, tá? Então, aqui eu vou fazer minha lateral, que é os 4 pontos, e leque dentro de leque. Finalizando aqui, leque dentro de leque, a minha lateral, 4 pontos, 2 correntes, leque dentro de leque. Vou olhar lá no marcador onde eu coloquei agora. A lateral, 4 pontos, leque dentro de leque. Depois vem 3 correntes e 5 pontos. Então, eu vou fazer as 3 correntes aqui juntinho com vocês, mais essa carreira. 1, 2, 3 e 5 pontos. Eu vou pular todo esse ponto, ó, certinho como a nossa 1, 2, 3, quarta carreira, ó. Leque. Fiz as 3 correntes, eu pulei todo esse ponto e 5 pontos. Então, eu vou pular todo esse ponto, e aqui onde era 7, eu pulo o primeiro e trabalho ponto sobre ponto nos demais, deixando o último. E aqui meu 5º ponto. Pulei o primeiro e deixei o último. Já tá exatamente igual a essa carreira que a gente está acompanhando. Então, é só você subir no marcador a partir de agora e trabalhar quantas carreiras você desejar, tá? Depois, no finalzinho, eu vou adiantar minha peça e venho mostrando para vocês exatamente como que a gente deve finalizar a última carreira, tá? Antes de colocar os nossos tasséis, tá? Nossas franjas. Fiz os 5 pontos, agora eu olho lá. São 2 correntes e 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, 2 correntes, os 2 blocos de 3 pontos altos, olha, eu vou fazer bem aqui onde eu tenho esse bloco de 3 pontos. No primeiro, eu faço um bloco de 3 pontos, tudo no mesmo ponto, 1, 2 e 3. Faço 2 correntes de intervalo, quem preferir pode fazer uma só, dependendo da tensão do ponto, e pulo o próximo, sobre o último, mais um bloco de 3 pontos. 1, 2 e 3, tudo no mesmo ponto de base. Feitos os meus 2 blocos aqui, 2 correntes, e agora é a vez do meu bloco de 5 pontos. É só ir olhando lá, tá? Bloco de 5 pontos. Então, como aqui eu tenho 7, eu pulo o primeiro, trabalho ponto sobre ponto e deixo o último. A partir do segundo, eu começo a trabalhar. Aqui eu já tenho um total de 3, 4 e 5.
deixo o último. Depois dos 5 pontos, 3 correntes, pulo todo esse um pontinho alto aqui e venho trabalho o leque dentro de leque. Depois do leque, é só repetir o que foi feito no primeiro desenho, tá? Então, é só repetição a partir de agora. Não vou mais acompanhar com vocês, vou deixar vocês acompanhando essa repetição. Segue as regrinhas que eu passei, as dicas. Vai subindo o marcador, terminou essa carreira? Sobe o marcador para a próxima, veja tudo que foi feito, repete. Terminou, sobe para a próxima e assim vai. Só vai subindo o marcador. Não tem marcador? Coloca um fiozinho de outra cor, coloca um grampo, o que você tiver para te orientar aí. E trabalhe por quantas carreiras. Você pode fazer uma peseira para cama bem mais larga, que eu já dei a dica de como você fazer a peça mais larga. Você pode fazer mais comprida, como você desejar e da cor que você desejar. Pode usar como trilho de mesa também, tá? Então, você faz a medida que você desejar. Vou adiantar a minha e eu já volto falando para vocês quantas carreiras eu trabalhei e trazendo mais dicas aí para vocês também. Bom, pessoal, já adiantei aqui a minha peça. Até aqui eu trabalhei um total de 126 carreiras. Se você quer a sua peça maior, é só você trabalhar mais carreiras seguindo o padrão que eu expliquei para vocês, tá? A sequência de repetição. Se quiser a peça menor, é só trabalhar menos carreiras. Então, eu estou com 126 aqui no total. Nessa carreirinha aqui, os meus bloquinhos de leque estão aqui no total, olha, um ponto alto depois do leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos aqui. E o meu bloquinho de 3 pontos altos. 7 pontos, 1 ponto, o leque e a base. Agora, eu vou fazer a minha última carreira. A última carreira deve ser exatamente igual à nossa primeira carreira. Deixa eu mostrar para vocês. Lá, a nossa primeira carreira, o início da nossa peça, nós estamos com os 4 pontos aqui da nossa lateral, que segue por todo o nosso trabalho, o nosso leque, 5 pontos altos, 2 blocos de 3 pontos. 5 pontos, inicia novamente. Leque, 5 pontos, 2 blocos de 3 pontos, 5 pontos. Deveremos finalizar a nossa peça dessa mesma forma, tá? Seguindo aí a sequência. Então, aqui eu vou fazer minha última carreira e ela vai estar seguindo aqui a minha sequência exatamente igual à minha primeira carreira. Então, eu finalizei aqui a minha base, a lateral de 4 pontos, eu vou subir 2 correntes, virar o trabalho, sobrepor, né, os outros 3 pontos restantes, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto, e aqui no próximo, um ponto alto. Ficando com os 4 pontos da nossa lateral, tá? Que segue por todo o nosso trabalho. 2 correntes e leque dentro de leque. Feito aqui leque dentro de leque, eu vou fazer agora as 3 correntes, 1, 2 e 3. Feito isso, eu pulo esse ponto alto, e aqui no meu bloco onde era 7 pontos, eu vou pular o primeiro e a partir do segundo dar início. Um ponto alto, aqui o segundo, aqui no próximo o meu terceiro ponto, no próximo o quarto e no próximo o quinto, ficando com um bloco de 5 pontos, exatamente igual o nosso início. 2 correntes, cheguei no meu bloquinho de 3 pontos, no primeiro eu faço um bloco de 3 pontos, tudo no mesmo ponto. 1, 2 e 3. Feito um bloco de 3 pontos, eu faço 2 correntes, pulo um ponto de base e no último ponto do bloco de 3 pontos, eu faço 3 pontos altos, dividindo o nosso bloquinho, tá? Tô indo um pouquinho mais rápido, que é o mesmo procedimento que viemos trabalhando por toda a nossa peça, ok? Ficando assim. 2 correntes, e agora eu faço novamente o meu bloco de 5 pontos aqui, pulando o primeiro e trabalhando 5 pontos, deixando o último. Aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Pulei o primeiro e deixei o último. Agora, é só repetição. 3 correntes, pulo esse pontinho e leque dentro de leque. Feito aqui leque dentro de leque, 3 correntes de intervalo. E agora, eu vou repetir tudo novamente. Pulo esse pontinho alto aqui
e faço a minha sequência de 5 pontos ali, que é o mesmo procedimento que acabei de fazer aqui com vocês, tá? Então, eu vou adiantar até o finalzinho dessa carreira, com esse mesmo procedimento que eu passei pra vocês aqui, e já volto finalizando juntinho com vocês. Bom, aqui estou finalizando a minha carreira, fiz 3 correntes, aqui é leque dentro de leque. Feito aqui leque dentro de leque, 2 correntes, e para finalizar a minha carreira, meus 4 pontos da lateral, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, e o quarto, sempre aqui no pezinho, olha, da segunda correntinha, que a gente sobe no início de cada carreira, 4 pontos. E aqui, no caso, podemos cortar o nosso fio, deixo uma pequena sobrinha aqui, passo por dentro dessa laçadinha, olha, e dou um nozinho. Porque agora é só a gente colocar as nossas franjas, tá? O nosso tassel. Bom, pessoal, a posição dos tassel, das franjas, você coloca onde você achar melhor, tá? Eu preferi, ó, decidi colocar dessa forma aqui no início da minha peça, nesse primeiro pontinho aqui da base, eu vou colocar um, eu vou pular esse leque, vou colocar outro aqui, olha, no intervalo desses 3 pontos altos, dos bloquinhos de 3 pontos que temos aqui. O próximo eu vou colocar nesse leque, logo à frente. Depois, o próximo, eu vou colocar no outro intervalo, tá vendo? Em cada intervalo eu coloquei um. Nesse leque aqui também, em cada leque eu coloquei, tá? Eu só pulei esse primeiro leque aqui da base, perto da base, e o último leque lá perto da base também, eu pulei, tá? Deixa eu posicionar mais aqui na câmera pra vocês entenderem bem. Aqui, olha, é a outra base, eu vou colocar um aqui. Eu vou pular esse leque, assim como eu pulei o outro lá perto da base. Aí, eu coloquei nesses intervalos de bloquinhos de 3 pontos altos e nos leque. Intervalo do bloquinho de 3 pontos altos, no leque, intervalo de bloquinhos de 3 pontos altos, e aqui eu pulei esse leque e coloquei na base, tá? Pra colocar também é muito simples, com o auxílio de uma agulha mais fininha, você vem bem aqui na pontinha, olha, dessas 2 correntinhas que a gente sempre sobe lá no início, procura pegar sempre 2 cordinhas pra não repuxar, tá? E aqui, o nosso tassel, ele tem 2 cordinhas. E ressaltando aqui pra vocês mais uma vez, a aula do tassel já tem disponível aqui no canal, tá? Vai estar logo abaixo na descrição do vídeo, olha. Posicionei aqui, dou uns 2 nozinhos bem apertadinho. E a gente vai estar escondendo o excesso desse fiozinho por dentro do tassel aqui mesmo, olha. Entra e passa. Vem escondendo por alguns pontos. Somente isso, vem trazendo por alguns pontinhos, depois é só cortar rente e dar um pinguinho de cola. Aí, repete nos demais, tá? E a posição você coloca aonde você achar que vai te agradar mais aí, tá? Eu passo por vários pontinhos mesmo, eu praticamente dou a volta nessa bolinha aqui do meu tassel pra ficar bem firminho. Corto rente aqui, você consegue ver aqui, ó, a sobrinha das pontas, dá um pinguinho de cola e pronto. Prontinho, pessoal, já coloquei aqui todos os meus tassel, né, todas as minhas franjas. Vocês podem colocar mais, se vocês desejar, aqui nesse lequezinho que eu pulei, tanto aqui do início, como aqui no finalzinho também, olha, vocês podem colocar também, se desejar. No meu caso, a minha manta ficou com 7 franjas de cada lado, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dando um total de 14 franjas. E assim eu finalizo mais uma videoaula aqui com vocês, vou deixar vocês aí com as imagens. Eu espero que vocês gostem, que façam em diversas cores. O gráfico é bem fácil, bem repetitivo, tá? Eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer. Se vocês fizerem, vou pedir para vocês me marcar lá nas redes sociais para que eu possa ver, elogiar e compartilhar seus lindos trabalhos. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!